Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma breve estudada aqui sobre o discernimento é espiritual e não terreno. Nós sabemos que no nosso meio cristão existe somente uma verdade, mas interpretações existem várias. E todo mundo fala que está com a razão. Quando a gente fala de família, de casamento, alguns alegam que primeiro que Mateus 19:9, ali Jesus abre exceção para que a pessoa que adulterou, o que foi traído, pode se casar com outra pessoa. E, na verdade, o que diz ali não é isso. A exceção que Jesus abre ali é para a pessoa que está no matrimônio falso, que é noivo, que se vive como se fosse marido e mulher, mas não são casados ainda. Ou então, Jesus abriu a exceção para repudiar, no caso, quando você se casa com uma pessoa que é divorciada. Não pode, isso é adultério. Aí você tem que se divorciar dessa pessoa. Então, algumas exceções. Mas quando você casa direitinho, nada nesse mundo vai fazer com que vocês possam contrair matrimônio com uma outra pessoa, mesmo com a carta de divórcio em mãos, que isso aí é adultério. Mas sabemos que existem muitas pessoas que creem diferente. Existe também, sobre a prática homossexual, a tal da igreja inclusiva, onde fala que a promiscuidade que é pecado, mas a pessoa do mesmo sexo, homem com homem, se resolver se casar, mulher com mulher resolver se casar, e ali estipular uma família sem promiscuidade, isso não é pecado. Então nós sabemos que existem muitas interpretações diferentes uma da outra. E eu sempre criei e vou continuar lutando sobre a família. A família é como se fosse a pedra de esquina, como se diz, né? Onde nós podemos fazer. É como se fosse um ato profético que Deus sempre colocou. Fala no livro de Oséias, Deus fala para o seu profeta se casar com a mulher de práticas de adultério. E Deus sempre quis restauração. Existem algumas pessoas que alegam, o homem lá do manual do casamento, ele prega brilhantemente, fala sobre família, mas ele tem algumas coisas que ele fala, que você deve dar o divórcio para a pessoa para que não haja confusão. Isso é mentira, meus amados. Ele também prega que se você estiver morando junto, é como se fosse marido e mulher. Também é mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente escuta. Nós temos que estudar a Bíblia. Então vamos ler aqui. O discernimento é espiritual e não terreno. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. É o que acontece quando a pessoa alega assim. Muitos cristãos, né, pelo menos se dizem cristãos, dizem: Wellington, o meu marido me traiu. Muitas pessoas dizem até que, algumas dizem: peguei na cama, num hotel com a outra pessoa. E o pastor da minha igreja, o teólogo, falou que eu mereço ser feliz. E existem muitas pessoas, todo mundo vai passar por aflições. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O próprio apóstolo Paulo falou que, vocês estão solteiros, não procure casar. Estão casados, não procure se divorciar, se separar, porque vocês vão ter muitos problemas na vida. Então, nós temos a Bíblia para nos ensinar. Ao abrir a Bíblia, é Deus falando com vocês. Quando vocês vão orar, são vocês falando com Deus. Então, tem muitas pessoas que falam que isso é loucura, porque é discernido espiritualmente. Vocês acham que isso é fácil de compreensão? Você é casado e quando o cônjuge te trai, ou larga a família, se divorcia, casa com outra pessoa, tem filhos com outra pessoa, ou vamos fazer viagens no exterior, começa a ficar
prosperar financeiramente. E vocês que são cristãos, vocês entendem isso, vocês vão fazer o quê? Vão esperar no Senhor, interceder por esse cônjuge que não está nem aí mais para vocês. Já está com outra pessoa, outra família. Não está nem aí para vocês. Vocês acham isso fácil? Mas isso é discernido o quê? Espiritualmente. E não visualmente. Lembram que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim nas regiões celestiais? Então, meus amados, continuando. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Agora, meus irmãos, vamos aqui, ó. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como as crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então é um processo. São pessoas que realmente são cristãos, mas estão sendo carnais por quê? Aí é o processo da libertação. Uns são libertos mais rápido, outros mais tardio. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, já eu sou de Apolo. Eu sou da igreja presbiteriana do pastor Augusto Nicodemos. Eu sou da Deus e Amor. Não, eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Eu sou disso, eu sou daquilo. Não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é a igreja presbiteriana de Augusto Nicodemos? Quem é a igreja de Edir Macedo? Quem é a igreja do sétimo dia do Rodrigo Silva? Quem é? Apenas servem por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei. Isso é Paulo falando. Apolo regou. Prega a palavra, regando. Mas Deus é quem faz crescer, que é o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Nós proclamamos o Evangelho, falamos de Cristo, falamos das doutrinas. Mas nós não temos poder do Espírito Santo para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. É Deus quem faz crescer. Nós somos semeadores nesse mundo que é a lavoura, tá? Mas é Deus quem colhe. De modo que nem o que planta, Paulo, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Não é Paulo que plantou que efetua o crescimento, não é Apolo que está semeando que efetua o crescimento, não sou eu que estou aqui falando do evangelho para vocês, que vou convencer vocês, não. Tanto é que às vezes eu sou até ameaçado de morte, eu desconfio, né? Por pseudos maridos de uma segunda aliança que me odeiam. Então, meus amados, João Batista foi a mesma coisa. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, seu galardão. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Vamos agora, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se vocês realmente têm o Espírito Santo, se vocês ressuscitaram com Cristo, se vocês realmente entendem as coisas espirituais, procurem as coisas que são do alto e não nas de baixo que vocês estão vendo. Por isso que a nossa luta não é contra a carne. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas. Pois vocês
pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E o que pertence à natureza terrena de vocês? Vamos lá. Imoralidade sexual, que abrange várias coisas. O que é uma imoralidade sexual? Sexo antes do casamento. Você estando casado, você fazendo sexo fora do casamento. O que é mais uma imoralidade sexual? Você que se casou e se divorciou e casou com outra pessoa é imoralidade sexual, porque casar e se divorciar e casar com outro, isso só é legal nas leis humanas, nas terrenas. Mas nas do alto, isso é adultério. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Tá? Que mais? Impureza, paixão, pessoa que vive por paixão, desejos maus e a ganância, que tudo isso é uma idolatria. Então, idolatria não é somente acusar os católicos que ficam adorando imagens, não. Você idolatrar o cônjuge, idolatrar paixão, toda hora quer se apaixonar por alguém. Tudo isso é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então existe uma prática. E o casar de novo é um adultério continuado. É uma prática. Por isso que há necessidade de se arrepender. Os quais vocês praticaram no passado. Então essas práticas pecaminosas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância, toda essa idolatria, vocês praticavam quando vocês eram carnais, quando vocês tinham como pai de vocês o diabo. Mas vocês agora estão pensando nas coisas do alto, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Agora vocês não fazem mais essas coisas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Que coisas? Então você que tem o Espírito Santo, você que crê no Senhor Jesus Cristo, vocês que entenderam que quando Jesus falou, se vocês me amam, vocês obedeçam aos meus mandamentos. E isso não é por... Isso é por... Como podemos dizer? Por dureza, não. A gente obedece por amor, por gratidão. Então, abandone essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, aquele que praticava o pecado, com suas práticas, e se revestiram do novo, do Espírito Santo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então o Espírito Santo está renovando vocês. O Espírito Santo tem um tempo determinado para todas as coisas, até vocês largarem de ser carnais. Então, o que é? O Espírito Santo está tirando a ira de vocês, a imoralidade sexual, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente ao falar. O Espírito Santo está moldando vocês, tá? Agora, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então não há diferença. Por quê? Porque agora somos irmãos em Cristo Jesus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O amor é paciente. Vocês que estão clamando pelo cônjuge descrente que resolve se apartar, sejam pacientes. Não olhem para o tempo que está passando. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então você que diz, meu marido, a minha esposa adulterou. Eu não estou falando que é fácil não, tá, meus amados? Quero que vocês entendam isso. Eu estou falando a necessidade. Isso se o Espírito Santo habita em vocês. Isso se vocês estão pensando nas coisas do alto e não nas terrenas. Tá? Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O cônjuge adulterou, ou o cônjuge não adulterou, mas resolveu se separar, se divorciar e casou com outro. Agora está adulterando, claro. Perdoe eles.
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque se vocês não os perdoarem, vocês também não terão seus pecados perdoados. Ou vocês acham que vocês são santinhos? Vocês nunca pecaram? Jesus falou, aquele que não tenha pecado que atire a primeira pedra naquela mulher adúltera. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar a os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, porque Deus está vendo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Então, se você for injusto com um cônjuge que resolveu se apartar, se vocês entenderam, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo... Não lembro do versículo, mas diz o quê? Se o descrente quiser se apartar, vocês deixem-o ir. Mas você é o crente. Crente que eu estou falando é de religião não, tá? Crente em Cristo. Você crê. Você sabe que sua luta não é contra o seu cônjuge descrente que resolveu ir. Deixe-o ir. O seu papel é interceder pela alma dele. Então, ele cometeu injustiça? Sim. Mas vocês não vão imitar a mesma injustiça que ele fez. Porque vocês são cristãos. Vocês entendem que ele precisa de salvação. Vocês vão interceder pela alma dele. Para que ele caia na realidade e não seja mais aprisionado pelo príncipe que é Satanás desse mundo. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.